Olá a todos, eu me chamo Alessandro Guimarães, sou professor do Departamento de Educação, Política e Sociedade do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e nesse vídeo da série O Pensamento Fenomenológico e o Professor, falaremos um pouco sobre o pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, um grande nome da fenomenologia no século XX. E aí vamos trazer aqui um outro conceito central da obra do Heidegger para pensarmos, né? A questão da verdade. Nesse mundo que vivemos hoje, onde esse conceito se torna algo tão escorregadio, uma das questões básicas e fundamentais aí para pensarmos a questão da filosofia e da educação é pensarmos como se dá a questão da verdade. E nesse sentido, o Heidegger ele traz algo interessante, porque ele parte da ideia, da crítica de como a questão da verdade ela é pensada em toda a tradição ocidental de pensamento, que sempre vai buscá-la na lógica da adequação, né? Nós criamos conceitos pré-estabelecidos e a partir desses conceitos buscamos explicar ou julgar o mundo e a realidade, tá? Idealizamos em todos os campos, na ciência, nas nossas relações. E aí o convite heideggeriano, já que o homem é esse ser lançado à angústia, no mundo que ainda está inacabado, é exatamente uma crítica e tentar entender essa verdade a partir de outros princípios, né? Então aqui, o que ele busca é reafirmar a concepção de que devemos ir aos fundamentos da própria noção de verdade para reaprender a vê-la por outros ângulos e assim reencantá-la, fazê-la se recriar frente aos movimentos da vida e das experiências diante do mundo no tempo, com o tempo e pelo tempo. Afinal, a obra clássica do Heidegger, né, chamada Ser e Tempo, é um convite a isso também, a pensar que ser homem é fazer-se e a constituir-se no tempo, pelo tempo e com o tempo, tá? E uma outra coisa que o Heidegger também nos coloca, ele era um profundo estudioso aí da filosofia grega, né? E ele traz uma expressão logos, que é uma expressão bastante conhecida, e vai trazer uma arqueologia dessa palavra, tá? Mostrando que, na verdade, quando pensamos a palavra logos, né, dela se daria também logia, pensamos aí em um estudo científico, sociologia, psicologia, né? Parece que estamos sempre falando sobre alguma coisa. É um pensar sobre o comportamento humano, é um pensar sobre a política, é um pensar sobre a sociedade. Mas parece que existe aí um distanciamento, né, entre aquele que estuda e o mundo. E o Heidegger vai exatamente fazer uma inversão disso. Ele vai mostrar como essa palavra logos no grego, tá, que vem de legen, é uma palavra exatamente que faz um convite não a nos afastarmos daquilo que falamos, mas de que estamos dentro daquilo, somos seres no mundo. Aquilo do qual falamos também nos constitui. E aí ele nos leva a pensar o logos, então, como algo que é acolhida. Não é um falar sobre, mas é um falar a partir de, junto com. E para nós que somos do campo da educação, isso traz algo muito especial, né? Ele tem uma frase, né, grega muito interessante, que é o hos philen to sophon. Essa palavra phile vem de philen do grego, que significa amar, aquele que ama a sabedoria. Sophon, né, vem de sabedoria, conhecimento. Em que medida, então, a gente pode pensar aí que o conhecimento é amor como entrega, né? É algo que se dá porque nos entregamos a ele. E como pensar a educação nesse sentido, como também uma entrega, tá? E amor no sentido heideggeriano, não o amor que tenta possuir e ter para ele, mas o amor no sentido de deixar que o outro seja, deixar que o conhecimento se revele nessa relação, nesse encontro, tá? E aí vem esse legen, esse logos, né, no sentido da escuta,
da disponibilidade para com o outro e para o acolhimento desse outro. Tá? Então, acho que essas são ideias super interessantes aí, que nós, no campo da educação, devemos não só pensar, mas devemos viver. O logos pensado como o acolhimento do outro, como o acolhimento do mundo, e pensar esse outro também como aquele que de algum modo nos reflete. A relação de verdade aí, ela é sempre uma relação como reflexo de um espelho, né? Uma faca de dois gumes. Então, pensar o logos como recolhimento e acolhimento. Tá? E aí, como vivenciar isso no campo da educação? Tá? Algumas ideias que a gente pode pensar aí. O Heidegger ele traz importantes reflexões que podem ser levadas para o campo da educação, especialmente numa época em que o convívio com a diversidade e as diferenças tornam-se questões tão urgentes de serem pensadas no campo educacional. Assim, a partir de diálogos vividos e produzidos nesse espaço, da escola, podemos pensar, por exemplo, nos momentos de formação continuada com os professores, lançar questões, lançar perguntas como: quem são as crianças, os jovens, os adultos que existem para além dos alunos? De onde eles vêm? Quais são seus desejos, aspirações, frustrações e angústias? E aí, questão chave para pararmos e pensar: em que medida a escola permite um espaço de escutar esses sujeitos para além dos alunos? Tá? De que modo a escola consegue percebê-los em suas singularidades? E mais do que isso, né, nos pensarmos também nesse conjunto aí. Né? Vemos, por outro lado, quem somos nós? E aí, vislumbrar, para além do educador que me tornei, aspectos marcantes da minha trajetória de vida, em que medida isso marca a minha experiência como educador e os sentidos que dou à minha profissão. Como isso pode dialogar com as trajetórias e as questões trazidas pelos educandos? Esse exercício heideggeriano de valorizar a singularidade do outro e, ao mesmo tempo, perceber como eu também sou parte dele, pode nos fazer simultaneamente experienciar o conhecimento do mundo e do outro como autoconhecimento e sensibilizar nossas práticas como educadores mais humanizados no mundo cada vez mais desumanizado. Então, meu muito obrigado. A nossa reflexão de hoje é essa.